Hoje nesse vídeo nós vamos fazer juntos esse projeto aqui a partir de uma página em branco. Nesse projeto você vai conseguir controlar todas as áreas da sua vida, categorizado, definir aqui absolutamente tudo. Clico aqui em áreas, eu posso clicar aqui depois em projetos de cada área, você consegue ver as tarefas de cada projeto, você vai realmente controlar a sua vida na palma da sua mão, seja no computador, seja no celular, você vai conseguir utilizar esse template que nós vamos fazer juntos a partir de uma página em branco, totalmente completo e vai servir para tudo. Quero controlar academia, quero controlar minha dieta, quero controlar absolutamente tudo, você vai conseguir fazer por meio desse template aqui, que nós vamos fazer juntos agora. Então, sem mais delongas, vem aqui para a tela do meu computador, que nós vamos fazer isso daqui juntos. E, gente, antes de eu começar a fazer com vocês esse projeto, eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Tem pessoas vendendo esse template aqui por 150, 200 reais, templates parecidos com esse daqui, e eu tô te ensinando a fazer aqui gratuitamente, passo a passo. Então, a única coisa que eu peço é que, se você gostar desse conteúdo, comenta aqui embaixo. Já comenta aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Comenta aqui que obrigado, comenta aí qualquer coisa. Se você também tiver alguma sugestão, comenta aqui embaixo, mas deixe seu comentário para ajudar a gente a levar esse vídeo para mais pessoas e crescer esse canal aqui. Além disso, também naturalmente deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum desses vídeos. Clicando no sininho, você não vai perder nenhum dos projetos que a gente tá criando aqui em público, tá bom? A única coisa que eu peço pra vocês. Então é isso, agora sim, vamos lá pro vídeo, vamos criar esse projeto aqui do zero. Então já tô aqui na página em branco, gente, vamos colocar o nome do nosso projeto, vamos colocar aqui rotina e projetos no Notion. E vou colocar aqui Notion Cell, tá bom? Então, beleza, eu coloquei aqui, vamos começar com uma página em branco. Lembrando sempre, o meu Notion aqui tá em inglês, só que eu vou falando para vocês tudo em inglês e colocando também as instruções em português na tela aqui para vocês. Vou traduzindo para português e colocando as instruções aqui na tela para vocês. Primeira coisa, quando a gente começa um template, o que a gente faz, gente? O de sempre, texto pequeno e largura completa, tá bom? Porque senão vira uma confusão, começa a tudo ficar errado, tá? Então vamos criar aqui uma página, como sempre também, uma página de databases, que vão ser as databases que nós vamos criar nesses projetos, tá? Então a gente coloca aqui /página e coloca aqui databases. A gente vai utilizar de base, já vou até colocar o ícone aqui, a gente vai colocar a cor verde como sendo nossa base, como você também viu no nosso projeto ali atrás, tá bom? Então vamos colocar aqui database, o símbolo de database na programação, e a gente vai colocar aqui database, e a gente vai colocar sempre como uma página completa para facilitar a nossa organização. A primeira database que eu quero colocar aqui vai ser a database de áreas, tá? Então, o que são áreas, né, gente? Qualquer área da sua vida que você quiser colocar aqui. Saúde, se você quiser colocar uma área mais macro também, financeiro, se você quiser colocar qualquer coisa, você pode colocar aqui. Eu vou fazer nesse sistema meio mesclado ali, que você consegue utilizar para sua vida pessoal, você consegue utilizar para uma pequena empresa, tudo isso. Eu vou fazer esse sistema meio mesclado, mas você pode utilizar para você, para ser um planner pessoal e também um planner profissional. Então eu vou fazer essa mescla, eu vou colocar aqui, por exemplo, redes sociais, organização e desenvolvimento de produtos. Beleza. Criamos nossa primeira database, vamos agora partir para a nossa segunda database. Vamos lá, vamos colocar aqui database, página inteira. Vamos colocar aqui projetos, que vão ser nossos projetos que estão embaixo de área. Então, qual que é a nossa hierarquia aqui do nosso desenho desse template, né? É o seguinte, você tem a área, embaixo da área você tem os projetos, embaixo dos projetos você tem as tarefas e, obviamente, a gente vai relacionar tudo isso logo menos, tá bom? Então, aqui a gente tem os projetos. Em projetos, gente, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui, criar um canal no YouTube, como esse que você está vendo aqui nesse momento, criar um canal no YouTube, e também vou colocar, criar um template no Notion, que é o que você está vendo também nesse momento. Vou até mudar aqui, vou colocar aqui, criar meu Notion, tá? Que aí facilita também pra gente aqui, fica pra tudo, não necessariamente um template, tá? Então vamos lá, criar o meu Notion. Beleza. E aqui a gente vai ter que colocar algumas propriedades aqui dentro. Vou deletar essa propriedade de tags, tá? Então posso vir aqui e deletar essa propriedade de tags. A primeira delas que eu vou colocar aqui vai ser status, né? Para eu saber, esse projeto está em qual status, está em qual período dele, né? Eu já comecei ele, está sendo feito, ele já terminou. Então vamos lá. Ele não começou ainda, vou mudar aqui. Ele
a fazer. Vou colocar aqui a fazer, tá? Aqui eu vou colocar fazendo. E aqui eu vou colocar feito, beleza? Então, perfeito. Aí, maravilha. O a fazer eu vou colocar aqui em vermelho. Então, é isso daqui. A fazer, fazendo e feito, esse é o nosso status. A gente vai colocar uma outra propriedade que vai ser a propriedade seleção, select aqui. A gente colocou esse select aqui, a gente vai vir aqui e vai, a gente pode até deixar esse nome, vamos colocar aqui o nome prioridade, tá? Mas só para deixar mais organizado aqui. Então, a gente coloca aqui a propriedade prioridade. Então, a gente vem aqui e vamos colocar aqui, por exemplo, logo de cara, vamos colocar aqui alta, tá? Prioridade alta. Beleza, a gente pode vir aqui também editar, a gente pode colocar em vermelho, né, para dar aquela alta prioridade, chamar mais atenção aqui também pra gente, mas tem outras, tem a prioridade média e também tem a baixa, né, então vamos colocar aqui essas prioridades. Aí baixa, vamos colocar mais uma que é a média, né, e aí, gente, para você colocar qualquer tipo de emoji aqui na seleção, na propriedade seleção, é só você copiar, você pode vir, inclusive, aqui não vai dar para eu colocar, mas deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês, você coloca aqui barra emoji e você seleciona o que você quiser, tá bom? E aí você seleciona, vamos colocar aqui um reloginho, você copia e você pode colocar ali dentro. Deixa eu voltar aqui para você. Vamos supor que eu quero criar uma propriedade que é só isso daqui. Pronto, fica assim. Tranquilo, vou deletar essa propriedade aqui e você já tem um design mais atraente, você já vê logo de cara ali esse alta, prioridade alta, já chama um pouco mais de atenção. Nessa média fica mais ou menos e o baixa fica baixo, tranquilo? E aqui a gente também vai adicionar também a data final. Eu quero criar o meu canal no YouTube até uma data, tá? Então vamos colocar aqui data e vamos colocar o nome da propriedade data final. Ajustar aqui, vamos colocar no formato que a gente está acostumado, dia, mês e ano, vou colocar aqui 24 horas e pronto, data final. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, data final dia 23, data final, ou vamos colocar aqui, que essa aqui foi ultrapassada já, vamos colocar aqui dia 15 e vamos colocar esse daqui dia 29, por exemplo, tá? Beleza, agora vamos lá continuar a nossa criação das databases. Próxima database, então, áreas, projetos e depois a gente tem tarefa. Então, vamos criar aqui tarefas, barra, database, página completa. Vamos colocar aqui o nome, tarefas. Mas o que a gente tem que ter na nossa database de tarefas? Primeiro, vamos colocar as coisas relativas aos projetos que a gente escreveu ali. Então, por exemplo, vamos colocar aqui roteiro para um vídeo no YouTube, né? Roteiro. Vamos colocar aqui também gravação. Também tem edição depois de gravação, eu sei bem como é que é esse processo inteiro. E é por isso que eu falo para vocês deixarem o seu comentário, porque realmente dá um trabalhinho fazer isso tudo aqui. Depois de gravação você tem edição, então, o que mais que a gente tem no processo? Postagem, né? A gente pode colocar aqui thumbnail. Vamos colocar aqui thumbnail, que é a capinha ali do vídeo que antes de você clicar. Thumbnail, aí você tem a postagem. Em questão de Notion, fazer um Notion, baixar o Notion, vamos colocar aqui, baixar Notion. Se você estivesse fazendo, por exemplo, se você tivesse colocado como projeto academia, tá, da área saúde da sua vida, você estaria colocando aqui fazer supermercado, você estaria colocando aqui seguir dieta, qualquer coisa do tipo aqui nas tarefas, são micro tarefas. Então, em cima a área saúde, embaixo projeto, academia, em tarefa, supermercado, seguir dieta, ir na academia, tudo isso você coloca aqui. Aqui no caso área, organização, depois você tem o projeto criar o Notion e depois você tem as tarefas, baixar o Notion e, por exemplo, desenhar modelo no Notion, tá? Desenhar modelo. Mas, Gustavo, como que eu sei cada uma dessas tarefas, elas estão vinculadas a qual projeto, a qual área? Como é que eu vou saber isso? Aí que entra a famosa relation, né? Deixa eu explicar para vocês. Vamos só deletar essa propriedade tags aqui antes e eu vou explicar para vocês agora. Antes de mais nada, vamos colocar as outras propriedades, tá? Então, vamos colocar aqui data. Então, data, vamos colocar aqui dia, mês, ano, tradicional, 24 horas. Colocar aqui, beleza? Feito, data já está aqui. E aqui a gente tem que colocar um checkbox. O que é um checkbox? É para você marcar se foi feito ou não. Então, a gente coloca aqui feito e interrogação, tá? E aí você marca aqui, por exemplo, aqui foi feito, esse aqui foi feito, esse aqui também foi feito, por exemplo, só para vocês verem. E aqui eu vou colocar uma data de ilustração também. Vamos colocar aqui, por exemplo,
roteiro, dia 22, hoje é o dia que eu tô gravando. No caso, se eu quiser também, por exemplo, colocar que eu não vou fazer edição necessariamente só em um dia, eu quero fazer em mais de um dia, eu quero fazer uma semana, eu quero ter um prazo de uma semana. Então, como é que você faz isso daqui? Edição, por exemplo. Vou colocar aqui, na verdade, vou colocar aqui em desenhar modelo, vou colocar, por exemplo, incluir data de término. Você coloca incluir data de término, então você coloca aqui até aqui, por exemplo. Você coloca isso aqui tudo. Pronto. Você colocou aqui do dia 19 até o dia 24. E aí fica essa setinha mostrando 19 até 24. Começa dia 29, tem que terminar até dia 24. Tá bom? Então você tem essa possibilidade aí de fazer esses períodos mais extensos para... Não necessariamente você vai terminar uma tarefa em apenas um dia. Tranquilo? Agora sim a gente vai para o que nos interessa mais, que é justamente as relações. Lembra que eu te falei da hierarquia? Então, em cima, a gente tem a área do projeto, por exemplo, organização. Depois a gente tem o projeto em si, que é criar o Notion, tá? E depois, embaixo do criar o Notion, a gente tem as tarefas de criar o Notion. Baixar o Notion e desenhar um modelo. Igual a mesma coisa serve para criar o canal no YouTube. Criar o canal no YouTube é o projeto. Em cima do projeto, a gente tem redes sociais, que é a área, né? E embaixo dos projetos a gente tem as tarefas, que é roteiro, gravação, edição, thumbnail, etc. Mas como que eu sei cada uma dessas tarefas aqui nessa nossa database? Como que eu vou saber se isso daqui, esse roteiro é roteiro para Shorts, é roteiro para YouTube, é roteiro para Instagram? Como é que eu vou saber, né? É justamente aí que entra o Relation, que a gente vai relacionar a base de dados. E no caso, a gente vai relacionar a base de dados de tarefas com a base de dados de projetos, justamente para definir. Roteiro é no projeto criar um canal no YouTube. A gente vai definir isso daqui aqui. Assim, deixa eu te mostrar como. Você vai clicar aqui em uma propriedade, tá? Em adicionar uma propriedade. Você vai vir aqui em relação. Depois você vier em relação, você vai colocar aqui relação com projetos, tá? Depois você clicou relação com projetos, você vai colocar para aparecer nos dois e você vai adicionar os seus projetos aqui. Então, olha só o que acontece. Vou até arrastar aqui para o lado do nome das tarefas. Você vai ver o seguinte. Roteiro é o quê? É criar meu Notion ou é criar um canal no YouTube? Criar um canal no YouTube. Gravação é o quê? Criar um canal no YouTube. Então, perceba o que você está fazendo. Você está atribuindo essa tarefa a um projeto. Então, o roteiro está dentro de criar um canal no YouTube. Está dentro do projeto criar um canal no YouTube. Tá bom? Então, edição. Criar um canal no YouTube. Thumbnail, criar um canal no YouTube. Postagem, criar um canal no YouTube. Baixar o Notion, já é o quê? Já é criar meu Notion. Desenhar modelo, já é o quê? Criar o meu Notion também, novamente. Então, você perceba, eu estou atribuindo cada tarefa ao seu projeto. E aqui ainda está feio, obviamente, a gente vai melhorar tudo isso. Vai ter uma parte só de design aqui nesse vídeo também, beleza? Mas a lógica é essa daqui. Mas dentro das tarefas eu também quero adicionar recursos. O que isso significa, né? Eu quero editar um vídeo e eu vi um canal no YouTube que ensina muito bem como editar um vídeo no YouTube. Eu quero ter esse recurso dentro da minha tarefa armazenado ali. Qualquer coisa interessante que eu veja na internet, eu posso adicionar em recursos para depois me auxiliar em alguma tarefa específica. Criar um site. Eu vi um vídeo que me auxilia muito a como criar um site. Eu vi um vídeo que me auxilia muito a criar um modelo Notion, a utilizar o Notion, como por exemplo este canal aqui. Eu já vou adicionar os meus recursos para facilitar depois, posteriormente, quando eu for executar uma tarefa, eu já ter esse recurso e facilitar minha vida na hora de fazer, de fato, de colocar a mão na massa. Então vamos colocar aqui database, vamos colocar página inteira, recursos. Então, por exemplo, vídeo ensinando edição, canal Notion Cell, esse canal que você está vendo aqui, canal Notion Cell, e também como escrever roteiro, só para ilustrar para vocês, como escrever roteiros. Tranquilo? A gente vai vir aqui, deletar essa propriedade de tags, e a gente vai fazer o quê? Vincular isso daqui a uma tarefa específica. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, escrever relation. Então, escrevemos relation aqui e vamos fazer o quê? A gente vai atribuir esse recurso a uma tarefa. Então, a gente vai vincular a database, a base de dados de tarefas. Eu vou colocar para mostrar nos dois, beleza? Vou vir aqui, fechar. Então, vídeo ensinando edição. Tá em quê? Tá aqui em edição, tá na tarefa edição. É um recurso para a tarefa edição. O canal Notion Cell é um recurso para desenho de modelo, né? A gente está fazendo um modelo aqui de Notion, um template de Notion aqui na prática. Como escrever roteiros?
a gente vai vir aqui e vai colocar em quê? Em roteiro. Maravilha. Então, a gente vai ter recursos para cada tarefa que vai nos auxiliar em cada tarefa. Ah, vi qualquer coisa legal, vi um artigo interessante, você consegue colocar aqui. Mas como que eu coloco isso daqui aqui? Por exemplo, o URL. Eu consigo colocar o URL aqui. Então, eu coloquei um URL, que na verdade nada mais é do que o link. Eu posso até escrever aqui link, tá? Não muda em nada. E aqui eu coloco o link do meu canal no Notion, eu coloco o link aqui do vídeo que eu vi ensinando edição. Além disso, ao abrir aqui, eu posso colocar qualquer tipo de anotação aqui dentro no vídeo ensinando edição. Beleza? Então, coloco o link do vídeo que eu vi e depois, se eu quiser adicionar qualquer comentário, eu coloco aqui dentro. Tranquilo? Então, essas vão ser as databases. A gente vai trabalhar com essas databases aqui. Mas ainda falta uma coisa. Vamos vir aqui em projeto que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com vocês. Aqui debaixo dos projetos a gente já tem as tarefas. Só que a gente não tem aqui em projetos de qual área é cada um desses projetos. A gente sabe que criar um canal no YouTube é da área rede social. Mas como que a gente faz isso? Relation novamente. Então vamos vir aqui adicionar uma relation na database de projetos. Então vamos vir aqui e vamos colocar projetos, vamos colocar em áreas, tá? A gente coloca em áreas, coloca para aparecer nos dois, adiciona a relação. Então aqui, criar um canal no YouTube é o quê? Redes sociais, criar meu Notion é o quê? Organização. Perfeito, já coloquei as áreas aqui na database de projetos. Então vamos vir aqui em áreas para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Então aqui dentro da área rede social, a gente vai ter que criar um canal no YouTube. Aqui dentro de organização, a gente vai ter que criar meu Notion e desenvolvimento de produtos fica aqui de exemplos. Vamos deletar essa propriedade de tags. Aí agora a gente vai até colocar isso daqui naquele formato de galeria, tá? Que fica desse jeito aqui que vocês já estão acostumados. Vamos configurar aqui no layout, vamos colocar aqui que a gente vai colocar como a capa mostrando aqui o preview desta database, dessa visualização dessa database. Tranquilo, então essas aqui são nossas databases, tá bom? Então, a gente voltando aqui na nossa página em branco que a gente começou, você vai ver que tem a nossa página database e dentro dela a gente vai ter as databases que a gente criou. Maravilha, mas agora a gente vai começar a fazer, sabe o quê? A gente vai começar a fazer nosso menu, dar forma na nossa página inicial aqui. Então, vamos lá, vamos colocar aqui barra, vamos colocar um callout, tá? Então, a gente coloca aqui callout, vamos colocar aqui menu. E aqui a gente pode colocar ele até em negrito aqui, a gente pode abaixar e colocar um divisor, divider aqui, maravilha, coloca embaixo do menu, e a gente pode vincular as páginas das databases, por exemplo, de visualizações específicas na verdade. Então, por exemplo, vamos vir aqui, vamos abaixar, vamos trazer para cima esse divider, e a gente pode colocar barra página. Vamos colocar aqui essa página aqui, vamos colocar página de áreas, vamos colocar aqui uma página em branco, vamos colocar aqui uma visualização, tá? Vamos colocar aqui uma visualização da página de áreas, pode ser em galeria mesmo, tá? Então a gente coloca aqui, a gente pode até fazer aquele esquema de sempre, diminuir o texto, que fica mais organizado daqui. A gente pode adicionar um ícone também de áreas, eu vou colocar este ícone aqui, que eu acho que encaixa bem, né? Então, já tem aqui. Clico aqui, eu vou para essa visualização específica aqui de áreas. Maravilha! O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos colocar uma divisão por colunas aqui dentro, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 3 colunas, tá? Então, vou colocar aqui embaixo, vou colocar áreas aqui nessa primeira coluna. Então, vamos criar mais uma página, barra página. Vamos vir aqui e colocar projetos. Página em branco, vamos colocar aqui visualização, pode ser em tabela, projetos, e é a que a gente já tem. Então a gente coloca aqui, a gente vem aqui e aumenta a largura e texto menor. Beleza? Vamos adicionar um ícone para esse projeto. O ícone de projeto vai ser aquele alvo aqui. Maravilha. Aqui. Então aqui a gente já tem duas páginas no nosso menu. Vamos colocar mais uma página que é a visualização da database que a gente já criou. Vocês estão acompanhando? Então essa daqui são as nossas databases na página inteira, tá? A gente está criando novas visualizações em páginas específicas, tá? Então, por exemplo, a gente vem aqui... E aí você deve estar me perguntando, só antes da gente continuar, por que a gente faz isso? Porque aqui nas databases a gente deixa só para ficar aqui, tá? Não é para você mexer nas databases, você mexe nas visualizações aqui dentro. Então, eu quero mexer, clica aqui em áreas e mexe aqui dentro, tá? Isso é muito importante para sua organização.
Então vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, também recursos, tá? Página, vamos colocar aqui a página de recursos. Vamos colocar uma página em branco, vamos colocar barra visualização novamente, vamos vincular a recursos, tá? Então, vinculou a recursos, já está aqui, pode fazer a mesma coisa de sempre, texto pequeno, largura total. Beleza? E vamos colocar um ícone aqui. Qual ícone a gente coloca aqui será, hein, gente? Vamos colocar um ícone de uma ferramentinha aqui, chave de fenda. Maravilha. Vamos colocar aqui barra de novo, página, e agora vai ser tarefas, né? Então, vamos colocar aqui página, tarefas, e vamos colocar visualização. Maravilha, está aqui nossa visualização, texto pequeno, largura total. Em tarefas, vamos colocar o ícone de check, um íconezinho de check aqui. Deixa eu ver se já está aqui nos usuários, está aqui. Maravilha. E aqui, do outro lado, a gente arrasta database e ela fica aqui. Inclusive, gente, eu posso até colocar, sabe o quê? Eu posso colocar, mudar o nome das databases, posso colocar aqui, não mexer. Isso vai auxiliar muito na organização, porque toda mudança que você fizer lá, adicionar uma propriedade, que a gente ainda vai adicionar algumas propriedades aqui, vão aparecer aqui. Quero adicionar uma propriedade aqui em área, vai aparecer aqui na database. Só que não é bom mexer, você pode até travar essas databases aqui, até para você não mexer mesmo sem querer. Por quê? Porque vai ficar aqui, toda mudança vai ser feita na nossa database, na nossa base de dados. Isso é uma técnica, inclusive, muito comum, até mesmo na lógica de programação, funciona dessa maneira, né? O Notion tem muito dessa parte de lógica de programação, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai dividir aqui em dois, mais uma vez. Vamos colocar aqui uma coluna, de novo. Vamos colocar aqui barra coluna. E vou colocar duas colunas. Na primeira coluna, eu vou colocar esse widget aqui. Olha, vou colocar aqui, vou colar o link e vou depois clicar em criar embed. Criei embed e nada mais é do que as horas, tá? Então, a gente coloca aqui essas horas, vamos diminuir um pouquinho, vamos arrastar um pouquinho para o lado também. E aqui, a gente vai colocar uma... A gente pode, na verdade, aqui eu tô até um pouco em dúvida, sabe por quê? Eu gosto de colocar esse relógio aqui, mas é bom a gente colocar também uns títulos. Vamos colocar aqui, nessa aba, um título... Vamos colocar texto primeiro e vamos colocar... Tarefas de hoje. Vamos colocar uma visualização das tarefas que são apenas as tarefas de hoje. Então, vou colocar tarefas de hoje aqui. Vou vir aqui, seleciono o texto inteiro, coloco título 2, tá? Depois que eu coloquei título 2, eu posso vir aqui, posso colocar um sublinhado, posso colocar em negrito e posso colocar ele em verde, por exemplo. Fica bom, né? Arrastar um pouco aqui para cima, aqui assim, e aí eles vão ficar mais ou menos na mesma altura. Deixa eu até subir aqui. Aí aqui assim, a gente dá um espacinho e começa as tarefas de hoje. Como que eu coloco? Eu quero ver apenas as tarefas de hoje. Para início de conversa, a gente vai colocar uma visualização. Mas visualização de quê? Tarefas, né? Da nossa database de tarefas. Então, a gente clica aqui em tarefas. Maravilha. Só que aqui não tem nada filtrado, né? Você vai ter que filtrar para data, por data. E o filtro que você vai querer utilizar é o quê? Você vai colocar o filtro de hoje, tá? Você vai colocar aqui hoje. Quais tarefas a gente tem hoje? Só roteiro, que está aqui, o dia que eu estou gravando, dia 22 de fevereiro de 2024, está aqui. Maravilha. Então, já está aqui, você pode até tirar o filtro, você pode selecionar as propriedades que vão aparecer. Para você fazer isso é bem simples. Você clica aqui e você vem nos três pontinhos na sua database, você vem em propriedades e você escolhe as propriedades que vão aparecer. De qualquer forma, não tem porquê eu deixar algumas coisas aqui, mas você pode fazer da maneira que você quiser. Você também tem que sempre colocar o filtro aqui para não aparecer o feito. Então, unchecked. Ou seja, se eu marcar aqui, vai sumir. Tá? Se eu marcar aqui, vai sumir. Eu quero saber só as tarefas que eu ainda tenho para fazer. Então, terminei o filtro aqui. Você pode deixar assim nesse primeiro momento, depois você seleciona as propriedades que você quer que apareça ou não. Clicando nesse olhinho aqui, você consegue fazer essa seleção, tá bom? Então aqui, logo de cara, eu tenho
o horário, né? Depois eu tenho as tarefas que eu tenho para fazer hoje. Já tem essa visualização ali logo de cara, abaixo do menu, já tenho essa visualização das tarefas de hoje, da hora, fica bem bonitinho dessa maneira, pelo menos eu gosto assim. E aqui embaixo eu quero colocar as áreas dos projetos que a gente tem, né? Então, aquelas áreas que eu falei para vocês, redes sociais, organização, vamos colocar isso aqui? Então, vamos colocar aqui, /visualização. Naturalmente, vamos colocar visualização, vamos vincular a áreas e pode ser essa de galeria mesmo, tá? Então, aqui a gente tem nossas áreas, redes sociais, organização e desenvolvimento de produtos. Só que isso aqui não tá bonito, né? Realmente, isso daqui não dá gosto de ver, isso daqui realmente nem tá tão visual, não tá legal. E para melhorar isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui dentro e a gente vai substituir a capa desta área. Então, vamos vir aqui, a gente vai clicar em Change Cover e a gente vai subir uma página que eu fiz no Canva. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa parte também, porque eu acho que agrega bastante no design, tá? Então, gente, o que eu fiz? Eu vim aqui no Canva, tá? Eu criei um formato de post de Instagram aqui, vim aqui em elementos e peguei os elementos que eu quis que representasse, por exemplo, aqui, redes sociais, que representasse organização e que representasse aqui criação e desenvolvimento de produtos, tá? Eu fiz isso, aí eu fui lá e baixei. Então, simples, eu vim aqui, pesquisei nos elementos, coloquei o elemento centralizado, não coloca muito grande, senão fica desconfigurado, baixei essas imagens e vamos subir elas aqui agora, clicando em substituição, mudar capa, depois fazer o upload de uma capa nova. Então vamos lá, eu vou colocar as capas para todas as áreas. Então, adicionei aqui, gente, lembrando sempre que se você não vier aqui nos 3 pontinhos e aqui em Layout e colocar para o Preview ser a capa, isso não vai aparecer. Então, sempre certifique-se de colocar aqui Preview sendo a capa. Então, aí você muda a capa, vai aparecer aqui para vocês no formato de galeria assim. Então, perceba que já ficou bem mais bonitinho essa nossa página inicial, né? Ficou mais bonitinho aqui, ficou mais visual para você. Então, você coloca aqui, clica aqui, por exemplo, você já consegue ver essa área da sua vida em específico. Então, agora a gente vai clicar aqui nas redes sociais, a gente vai adicionar um ícone para as redes sociais. Vamos clicar aqui em ícones, vamos vir aqui e colocar, por exemplo, esse ícone aqui de mais, como se você estivesse seguindo alguém, tá bom? E dentro aqui da área redes sociais, a gente vai colocar aqui uma visualização de projetos. Mas, Gustavo, por que eu vou colocar uma visualização de projetos? Vem comigo aqui, eu vou colocar aqui projetos, tá? E aí, a gente vai fazer um filtro para ver os projetos que estão dentro da área redes sociais. Então, vem aqui, clique em redes sociais, eu vou ver os projetos que estão dentro de redes sociais. Então, lembra da hierarquia? Áreas, depois a gente tem projetos, depois a gente tem tarefas. Então, eu quero ver os projetos dentro da área redes sociais. Cliquei aqui, já está aqui embaixo. Olha só que maravilha, fica bem simples de visualizar tudo isso aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa para as outras duas áreas. Vamos adicionar um ícone e a visualização de projetos. Filtro por organização. Maravilha. Dentro de organização a gente tem criar meu Notion. A gente pode até esconder o filtro. Vou fazer a mesma coisa aqui para desenvolvimento de produtos. Maravilha. Então, clicando aqui dentro de uma área, você consegue ver os projetos que estão dentro dela, simplesmente clicando na área, tá? Mas depois eu também quero saber as tarefas que estão dentro do projeto. Então, se eu clicar aqui em abrir, eu tenho o projeto criar um canal no YouTube. Então, como que eu vejo as tarefas? Você pode ver aqui, mas você pode criar uma visualização aqui também de tarefas. Então, vamos vir aqui, criar uma visualização de tarefas. Clica aqui, tarefas, você coloca tabela, você coloca filtro, apenas no projeto criar canal no YouTube e pronto, você tem o seu filtro de tarefas aqui. Além disso, você pode vir aqui e também adicionar mais um filtro, que é o filtro que não apenas tarefas que não estão feitas. Você vai ver que essa daqui que está aqui embaixo, ela vai sair. Então, vamos colocar aqui
apenas as que não estão desmarcadas, tá? Pronto. Maravilha. Vamos fazer a mesma coisa para o nosso outro projeto, que é como criar meu Notion. Vamos vir aqui, colocar barra visualização. Sempre colocar os marcados para saber o que você ainda tem que fazer, o que já fez não vai aparecer aqui e pronto. Tranquilo? Então olha só isso daqui, cliquei em área, maravilha, agora eu cliquei no projeto, eu consigo ver as tarefas de cada projeto aqui, as tarefas a serem feitas de cada projeto. Então fica bem legal, cliquei aqui em organização, cliquei aqui em criar meu Notion, eu consigo ver as tarefas que eu preciso fazer dentro de criar meu Notion, simplesmente fazendo em 2 cliques você consegue chegar até lá. Continuando aqui nossa página inicial, vamos colocar aqui um divisor, né? Só para organizar melhor essa parte. E vamos colocar aqui também os meus projetos. Eu quero ver também todos os meus projetos aqui organizados de maneira a saber quais projetos estão encaminhados, quais projetos eu ainda tenho que fazer, tudo isso eu quero ver aqui nessa parte. Então vamos colocar primeiramente um título. Então, vou colocar um título 2 aqui. Na verdade, sabe o que eu posso fazer, gente? Eu posso vir aqui, Ctrl D, vai duplicar esses tarefas de hoje. Eu venho aqui, tarefas de hoje, e trago para cá, que aí fica padronizado. Então, sempre quando você quiser duplicar um item aqui no Notion, Ctrl D, tá? Então, venho aqui, seleciono ele, dou um Ctrl D de novo. Aí, olha só, consigo selecionar quantos eu quiser. Ótimo. Só que eu também quero, sabe o que? Eu quero colocar 2 colunas nessa parte aqui para ficar mais fácil da gente visualizar na nossa página inicial, para não ficar muito povoado, não ter que abaixar muito para ver tudo, tá? Então vai ter aqui tarefas de hoje, aqui, maravilha. Esse outro aqui a gente pode até deletar. Tá, então ficou assim. Aqui onde está esse tarefas de hoje, na verdade eu não quero que seja tarefas de hoje, né? Eu quero que seja meus projetos, eu quero ver todos os meus projetos aqui. Então, assim como eu vi aqui as áreas da minha vida ali em cima, eu quero aqui embaixo, eu quero ver todos os meus projetos. Então, meus projetos. Ok? E aqui embaixo e aqui do lado eu vou colocar todas as minhas tarefas, tá? Então, minhas tarefas. Ótimo. Como que eu faço para colocar aqui embaixo dos meus projetos? Vamos lá. Vou colocar visualização. Vamos colocar aqui projetos, né? Naturalmente. Beleza, tá assim. Só que eu não quero que fique assim, até porque eu teria que ficar arrastando, não é o objetivo aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu quero mudar essa visualização. Como que eu mudo a visualização? Vou vir aqui em Layout. Eu cliquei nos 3 pontinhos, vim em Layout, vou colocar aqui que eu quero que seja uma visualização de quadro, tá? E essa visualização de quadro, eu vou querer que eu agrupe ela pelo status dela. O que significa? Se eu vier aqui, por exemplo, no criar um canal no YouTube, tá? E mudar o status. Eu quero que o status agora seja fazendo, tá? Olha só para onde ele veio. Ele veio para cá na parte fazendos. Eu também, isso aqui é um modelo Kanban, né? Então eu posso vir aqui e simplesmente arrastar aqui assim. Então arrastei, voltou. Tranquilo? Então aqui eu consigo ver todos os meus projetos de maneira bem fácil e rápida e organizada pelo status dele. Quais projetos eu estou trabalhando nesse momento? Criar um canal no YouTube. Se eu quisesse ter vários outros projetos aqui, eu adiciono. Lembrando sempre, todo desenho que você fizer para um modelo no Notion, você tem que pensar sempre na escalabilidade. Isso aqui vai servir se eu tiver 3 projetos, igual tem aqui, ou também se eu tiver 40, 30 projetos aqui. Beleza? Então, você sempre tem que pensar nisso, em outros projetos, não é só um projeto. Na minha vida eu não tenho só a área da saúde, né? Eu tenho várias outras áreas. Então, você tem que pensar nisso na hora de fazer o seu desenho, porque conforme for maior o número de projetos, por exemplo, talvez o melhor desenho seria outro, não esse, entendeu? Mas nesse caso aqui eu já pensei para fazer um modelo que conseguisse armazenar tranquilamente 15, 20 projetos, mais do que suficiente para a sua vida e ainda assim fica bem visual e fácil de ser utilizado. Tranquilo. Agora aqui em minhas tarefas, eu quero vir aqui e colocar
por exemplo, visualização. Quero colocar visualização de tarefas também, obviamente. Então, coloquei aqui tarefas. Aqui em tarefas, eu vou querer colocar, sabe o quê? Visualização de quadro também. Só que dessa vez vai ficar um pouco diferente. Deixa eu mostrar para vocês. Vou vir aqui em Layout, vou vir aqui em Quadro. Maravilha. E aí, você está vendo o seguinte. Você está vendo que eu estou dividindo as tarefas por projeto. Então, aqui dentro de criar um canal no YouTube, eu tenho roteiro, gravação, edição, thumbnail, postagem. E criar meu Notion, eu tenho aqui baixar o Notion, etc. Beleza? Então, aqui em criar meu Notion, eu vou colocar um ícone aqui de organização, tá? Vou colocar... Na verdade, vou colocar esse martelinho aqui. Vou criar um canal no YouTube. Eu vou colocar um ícone de câmera. E perfeito. Aí você já consegue ver aqui, fica mais rápido de ver. Então, se eu quiser, então isso já fica bem mais visual, né, gente? Ótimo, mas a gente não para por aqui. Nem de perto a gente vai parar por aqui. Por quê, gente? Agora a gente vai para algo que talvez seja possa ser um pouco complicado, que são os roll-ups e as fórmulas aqui. Só que eu vou te explicar passo a passo tudo, não só para você fazer isso daqui. Fazer isso daqui vai ser fácil, é só você copiar, mas também para você ter ideias e conseguir executar tudo o que você quiser aqui dentro desse universo que se chama Notion. Então vamos lá. Eu quero o quê, gente? Eu quero que apareça aqui em cada um dos projetos se ele já está encaminhado, se ele ainda falta muito para terminar, em quantos % ele está de acordo com as tarefas. Como que eu defino se um projeto está encaminhado ou se ainda falta muito para esse projeto terminar? Simples, pelas tarefas dele, né? Então, se eu concluir muitas tarefas do projeto, ele está mais perto do fim. Se eu concluir menos tarefas do projeto, ele está mais perto do início, naturalmente. Mas, para isso, eu vou utilizar algumas propriedades novas aqui nos projetos, tá? Então, vamos lá. Então, antes de mais nada, para a gente saber se ainda falta muito para um projeto terminar, etc., eu vou querer o quê? Eu vou querer saber quantas tarefas desse projeto eu já concluí e quantas tarefas no total esse projeto tem. E, para isso, a gente vai utilizar a propriedade Rollup. O que a propriedade Rollup faz, gente? A partir de uma relation, a partir de uma relação que foi feita entre duas databases, eu quero puxar dados da database em que eu fiz relação. Então, vem comigo aqui. Olha só, Rollup, eu quero pegar a relação aqui, no caso, de tarefas, tá? Peguei a relação de tarefas, vou pegar a propriedade de feito e vou contar a propriedade de feitos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quantas tarefas dentro de criar meu Notion já estão marcadas como feitas, tá? Então é isso, número. Então, vem aqui, eu posso até mudar aqui, posso colocar a propriedade como feitas, o nome da propriedade como feitas, e aqui retornou. Mas, Gustavo, qual que está feito? Qual tarefa está feita? Simples, você clica aqui, baixar o Notion, está feito. Então, é essa que está mostrando aqui pra gente. Tá vendo? Feitas, uma está feita. E agora eu tenho a outra pergunta. Quantas tarefas no total existem no projeto Criar Meu Notion? Então, vamos vir aqui de novo, vamos colocar o Rollup para pegar uma propriedade de outra database, no caso database de tarefas, a partir da relação que já foi feita. Então, vem aqui, Rollup, tá? Vamos vir aqui, então, total. Vamos escrever aqui total, que são as tarefas totais. A gente vai vir aqui em relação, a gente vai escrever tarefas. Escreveu tarefas, você vai pegar aqui em feito, você vai pegar a propriedade feito, tá? E você vai querer contar as que estão, o total delas, né? Então, vai vir aqui, contar todas. Clicou em contar todas, 2. Ah, Gustavo, por que 2? Tá vendo aqui? Tem 2 dentro de criar meu Notion. Baixar o Notion e desenhar um modelo. Então, aqui eu fiz o quê? Tem as feitas e o total. Então, 1 e 2, tá? Eu já fiz uma e tem uma de 2, né? De 2 tarefas no total desse projeto. Isso aqui vai sendo feito automaticamente. Adicionei uma nova tarefa. Vai aparecer aqui para vocês. Por exemplo, vou vir aqui e escrever teste. Pronto, 3, tá? Então, deixa eu deletar aqui. Só para vocês verem que isso aqui vai sendo feito automaticamente. E agora, para mostrar a porcentagem de conclusão, em qual parte esse projeto está, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma fórmula, tá? Então, vamos vir aqui, pegar uma fórmula. Então, você escreve fórmula aí, adiciona uma propriedade, escreve fórmula. Então, obviamente, eu já fiz essa fórmula e é essa fórmula que você está vendo aqui na sua tela, mas vou explicar ela inteira para vocês. Então, vamos lá. Cliquei aqui, você está vendo o quê? 50%. A gente pode até mudar o nome da fórmula, a gente pode mudar aqui para progresso, ao invés do nome da propriedade da fórmula aqui. Então, vamos colocar aqui
progresso. Maravilha, progresso. Então, qual que é o progresso desse projeto? 50%, tá? Como que eu cheguei nisso daqui? Então, vamos lá. Qual que é a lógica por aqui? Então, se o feito aqui, dividido por total, for maior do que 1, já marca como check. O que significa? Então, se eu vier aqui e marcar isso daqui como feito, vai dar um checkzinho. Por quê? Porque é 100%. Então, se for maior do que 1 essa divisão, a gente coloca como sendo feito, o emoji de feito, tá? Entretanto, se eu não tiver feito nenhuma, tá? Não fiz nada e nem adicionei nenhuma tarefa ainda, o que vai acontecer? Vai ficar um espaço em branco. Então, vamos supor, eu vou vir aqui e vou desmarcar. Vou até colocar aqui para mostrar, gente, que vai ficar mais fácil. Então, na propriedade aqui, eu vou mostrar o progresso, tá? Então, beleza. Eu vou vir aqui em baixar o Notion, eu vou desmarcar, tá? Você vai ver que vai aparecer um tracinho ali do outro lado em criar meu Notion. Aqui, um tracinho. Por quê? Porque eu ainda não fiz nenhuma tarefa, então não tem progresso ainda. Então tá tracinho, é o famoso 0%, né? E assim, como se não tiver nenhuma tarefa dentro desse projeto, também não vai ficar um tracinho, porque não tem, né? Afinal de contas, não tem. Então essa é a primeira parte da fórmula. Entretanto, eu quero também que tenha essas estrelinhas para mostrar esse progresso, né? Então, 50% são 5 estrelinhas, 60% são 6 estrelinhas, 10% é 1 estrelinha, 100% são 10 estrelinhas. Então, essa daqui é a lógica. Então, são 10x que vão ser substituídos por estrelinha. Então, para cada 10%, para cada 10% que você tiver a mais, uma estrelinha vai ser adicionada. E aqui a gente também coloca para sempre adicionar, para arredondar. Tá vendo esse floor aqui? É justamente para você fazer o arredondamento e não ter, por exemplo, aí vai ficar aquela dúvida, tem 55%, vai ficar com 5 estrelinhas ou 6 estrelinhas, né? Então, a gente sempre coloca essa ideia. Então, se você inclusive vir aqui, por exemplo, floor, essa regra aqui, você vai ver que 0.4 volta 0, ou seja, você arredonda para baixo, mas se for 0.6, vai arredondar para cima, né? Vai arredondar para 1. Então, isso daqui é essa fórmula que a gente fez aqui. E depois, no final, a gente adiciona a porcentagem. Porque isso daqui é só 50, né? Aí a gente adiciona o porcentagem em formato de texto mesmo. Então, essa é a fórmula para vocês fazerem aí. Então, você consegue ir acompanhando seus projetos. Esse projeto está em 50%, esse projeto está em 20% e por aí vai. E eu também quero colocar aqui se esse projeto está dentro do prazo ou se ele está atrasado. Então, vamos colocar aqui mais uma fórmula aqui dentro, tá, gente? Justamente para mostrar, esse projeto ele tá caminhando no previsto, ele tá dentro do prazo, ele tá atrasado, ele foi concluído, mas fora do prazo. Então vamos lá e vamos colocar essa fórmula também, mais uma fórmula aqui, adicionar uma fórmula, tá? Vamos colocar aqui prazo, essa fórmula só pra gente ilustrar aqui. Beleza? Então eu coloquei essa fórmula aqui e a fórmula vai ser a seguinte, deixa eu mostrar para vocês a lógica dessa fórmula. Essa fórmula aqui. Então é o seguinte, se o progresso ele tiver marcado como check, ou seja, se tiver 100% concluído, a gente vai colocar um check aqui também, que foi feito, beleza, tudo certo. Mas, se a data de hoje for maior que a data final e eu marcar como concluído, vai estar, e eu marcar como feito, der o check ali, vai estar como concluído, só que foi concluído atrasado. Mas se eu concluir com a data de hoje sendo menor do que a data final, ou seja, antes da data final, vai estar aqui feito a tempo. Entretanto, se eu hoje não terminei ainda e a data hoje é maior do que a data final, ou seja, já passou da data final, da data de objetivo, eu vou marcar como atrasado. Se não tiver passado, se for antes da data final, eu coloco como dentro do prazo. Beleza? Então é isso daqui. Então você perceba o seguinte, se eu vier aqui, vamos supor, deixa eu até colocar aqui para aparecer, tá? O que a gente acabou de fazer, prazo. Beleza. Então, vamos vir aqui, baixar o Notion, vou marcar, já está marcado como check, vamos vir aqui desenhar o modelo do Notion marcado como check. Então, vai estar aqui feito a tempo. Por quê? Eu concluí isso daqui antes da data de término, beleza? Contudo, o que acontece? Se eu vier aqui, por exemplo, e o canal no YouTube, qual que é a data do canal no YouTube? 15 de 2 de 2024, só que já passou disso, tá aqui atrasado. Então vamos vir aqui e marcar tudo como feito aqui, por exemplo, tá? Marquei tudo como feito.
olha só o que vai vir aqui automaticamente. Concluído, só que foi concluído atrasado, porque eu marquei como feito depois da data final. Eu só concluí depois da data final. É isso que essa fórmula aqui está fazendo. Tranquilo? Então, tem dentro do prazo, se tiver dentro do prazo, se a data de término for depois de hoje. E também tem atrasado se a data de término for depois de... hoje for depois da data de término, entretanto, se você terminar depois da data estabelecida, você vai estar lá, concluído, só que foi concluído atrasado, tá? E se você ainda não terminou, vai estar atrasado, se a data final for antes, até a gente até se confunde, for antes de hoje, tá? Já passou, a data final vai estar lá como atrasado, é bem lógico aqui, bem intuitivo, essa parte nada complexo não, tá bom? Então, vou voltar aqui. Vou vir aqui em tarefas e vou tirar só para também mostrar para vocês que isso tudo é automaticamente. Então, aqui está 80% e está atrasado, por exemplo. Beleza? Então, tudo automático. Marcou como concluído uma tarefa, você coloca isso, já vai vir aqui automaticamente. Então, você vem aqui também, você pode mostrar dentro dessa visualização de tarefas, por exemplo. Eu venho aqui, layout, propriedades. Eu quero marcar esse check. Por quê? Que eu vou mostrar esse check. Porque eu clicando aqui nesse check, eu consigo mostrar aqui, ó, vai vindo automaticamente. Marquei aqui o notion, vê aqui 50% dentro do prazo, etc. Beleza? Então, você acompanha isso tudo desta forma aqui. Conforme sua database, o número de tarefas for sendo aumentado, né, você pode arrastar até essas duas aqui, essa database para baixo, porque realmente aí vai ficar mais largo também, conforme você tiver mais projetos, vai ficar mais largo, aí você coloca esses projetos, né, na parte inteira aqui, e você não precisa colocar as colunas, né, fica só uma coluna aqui para cada uma, para as minhas tarefas e para os meus projetos. E aqui, gente, só para dar um toque também adicional, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nessas áreas e vou também colocar mais uma fórmula. Mas antes eu vou pegar um rollup. Vamos colocar aqui um rollup para saber, sabe o quê? Número de projetos. Então vamos pegar aqui o rollup. Então vou puxar da database de projetos. Então vou vir aqui, projetos. Eu vou vir aqui, vou pegar o nome mesmo e vou colocar aqui em contar todos, tá? Aqui, eu só tenho um projeto dentro da área rede social, tá? Então vou até colocar aqui o nome, número de projetos, beleza? Coloquei aqui número de projetos, 1. O número de projetos é 1. E aqui eu vou colocar uma fórmula, tá? Uma fórmula para mostrar pra gente de uma maneira textual quantos projetos tem. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa fórmula. Vamos lá. Eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte. Se número de projetos for menor do que 2, você adiciona um emoji de uma pastinha e coloca projeto. Qual que é o sentido disso aqui? É não ficar projetos, né? É só para não ficar o plural, quando não é para ser plural, é para ser singular. Então, se for menor do que 2, a gente coloca aqui um projeto. Se for maior do que 2, a gente coloca a pastinha, a gente coloca quantos projetos são de acordo com a propriedade lá do rollup e a gente coloca projetos. Tranquilo? Então, a gente coloca feito, a gente vem aqui, 3 pontinhos na database de áreas, a gente vem aqui em propriedades, a gente coloca para mostrar a fórmula. E aí fica assim, em redes sociais tem um projeto, em organização tem um projeto, em desenvolvimento de produtos não tem nenhum projeto. Tranquilo? Então, gente, perceba o seguinte, isso aqui serve para absolutamente tudo. Pensa aqui comigo, vamos lá. Eu quero colocar aqui uma área saúde, tá? Só para ilustrar para vocês aqui. Uma área saúde, tranquilo. Eu vou colocar aqui um projeto em saúde, vou adicionar um projeto e vou colocar academia, aquele exemplo que a gente tinha dado lá. Então, vamos colocar aqui um ícone de... Beleza. Não, isso aqui não vai adiantar não, mas enfim, não é o ponto. Coloquei aqui academia, não é design aqui agora, mas coloquei academia. Aí eu vou abrir a página de academia, vou vir aqui em tarefas e vou criar uma tarefa. Por exemplo, dieta, tá? Criei dieta, tá? Tranquilo. Criei a dieta. O que vai acontecer? Aqui, eu vou ver aqui, academia, dieta, tá? Vamos adicionar mais uma aqui. A gente pode até adicionar aqui pelo new aqui. Dieta, o que mais tem academia? Ir pra academia, né? Não, isso aí fica meio tosco, mas tipo supermercado. Tá? Supermercado. Como que mais que envolve? Comprar whey.
Ótimo. Isso aqui é academia, tá? Então marquei aqui feito. Já vai vir aqui em 33% do projeto academia, etc. Você vai acompanhando tudo. Tudo da sua vida dá para ser feito dessa forma. Para empresas também, pequenas empresas. Igual, redes sociais. Você pode colocar aqui Instagram. Você adiciona uma nova rede social aqui, em redes sociais. Você pode adicionar um novo projeto. E aqui em saúde, você vincula o projeto academia. Você vem aqui e coloca academia. Aqui tem um projeto em saúde. Tranquilo? Então, bem fácil. Aí você vai clicar em criar um canal no YouTube. Você já sabe as tarefas que você tem que fazer para cada um dos projetos. Então, realmente fenomenal esse template aqui que a gente fez juntos. A gente fez passo a passo. Só que eu tenho mais uma coisa aqui. Isso daqui que vocês estão vendo é a versão 2.0 do Planner Rotina Otimizada. A gente fez a versão 1.0, a gente colheu mais de 100 feedbacks e depois a gente fez essa versão 2.0. Você pode vir, inclusive, aqui em atualizações, você vai vendo todas as mudanças que a gente foi fazendo, tudo que a gente foi adicionando aqui no template, enfim. Isso daqui é o Planner Rotina Otimizada 2.0. Esse template que a gente acabou de fazer, essa versão aqui, só que piorada. É uma versão piorada disso aqui, desse Planner Rotina Otimizada. É uma versão, não diria nem piorada, mas é menos completa, né? Aqui tem controle de absolutamente tudo. Controle de áreas para você, da sua vida pessoal. Você pode vir aqui, controle de hábitos. Você vem um controle de hábitos aqui, completíssimo, tá? Olha só isso daqui. Você marca o controle de hábitos. E aí você tem aqui as porcentagens dos meses, você tem um controle de hábitos em gráfico, como é que está sendo a sua evolução, você está conseguindo chegar nos seus hábitos da maneira correta. Tem tudo isso daqui, você tem controle de livros e de séries. Por exemplo, séries. Eu tenho tais séries para assistir na Netflix aqui, você vai fazendo seu armazenamento de todas as séries que você já viu, com a nota. A mesma coisa para livros, você tem aqui séries por cada streaming, a mesma coisa vai valer para livros também. Tudo automatizado, a navegação é muito otimizada com os botões que foram adicionados ao Notion. Você tem os pagamentos recorrentes para você nunca mais pagar uma multa na sua vida, beleza? Tem necessidades e desejos, onde você tem recomendações automáticas a partir dos inputs de critérios de decisão, se você deve ou não comprar um produto. Você vai colocando aqui os links de compra, tudo isso você vai organizando sua vida aqui, além de ter esse dashboard inicial também impecável, que você consegue saber as tarefas que você tem que fazer. Pessoal, tem 2 a fazer, estudos, 2 a fazer, 4 de social a serem feitos, e você pode adicionar facilmente categorias também. Além disso, eu tive uma ideia que também vai facilitar para vocês. Se vocês quiserem ter acesso a esse template que a gente acabou de fazer, tá? Eu vou disponibilizar esse template aqui que a gente fez juntos dentro do Planner Rotina Otimizada. Vou deixar o link, primeiro link aqui na descrição, vai ser para o Planner Rotina Otimizada, e lá dentro eu vou colocar esse template que a gente fez junto, para você já ter acesso a todo ele, com todas as fórmulas, já com melhorias que eu vou fazer também. Terminou esse vídeo aqui, fechou esse vídeo, eu vou fazer melhorias nesse template que a gente fez junto e vou adicionar lá dentro, tá? Até bom para você baixar e para você aprender definitivamente o Notion, tá? Então, lá dentro do Planner Rotina Otimizada vai ter esse rotina e projetos no Notion, do Notion Cell. Beleza? Vai estar tudo lá dentro para vocês. E aí, se você inclusive quiser integrar o Rotina Otimizada com esse projeto que a gente fez aqui, é bem simples. Você pode já vir aqui, por exemplo, o template que a gente acabou de fazer é esse daqui. Você pode simplesmente arrastar ele para dentro de onde você quiser, no caso o Planner Rotina Otimizada. É bem simples de ser feito, você pode utilizar os dois em conjunto, inclusive, caso você queira. Então vai estar tudo lá dentro do Planner Rotina Otimizada, primeiro link aqui na descrição. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal e sejam muito bem-vindos a esse canal, que a gente está falando sempre tudo sobre Notion, fazendo projetos na prática. A gente também tá sempre aqui, sabe o quê? Dando dicas de Notion para você aumentar a sua produtividade. Então clica no sininho para você não perder os vídeos desse canal. São sempre projetos diferentes que a gente vai trazer aqui de maneira completa ou rápida para vocês. A gente está fazendo vídeos, testes. Se você gostar desse vídeo completo, comenta aqui embaixo para a gente trazer mais desse. Se você gostar de outros vídeos aqui do canal, comenta também para a gente ter esse feedback e sempre aperfeiçoando. Igual a gente aperfeiçoou a Rotina Otimizada, a gente também quer aperfeiçoar os vídeos. Esse é o nosso objetivo aqui. Sempre tá melhorando tudo, tanto os templates quanto os vídeos no conteúdo de educação aqui dentro. O objetivo é ouvir e melhorar, Então, comenta aqui embaixo. Um abraço e muito obrigado para você que chegou até o final desse vídeo.